E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, né? Mais uma segunda-feira. Tivemos mais um feriado, né? Então esse mês já nos proporcionou aí vários momentos para descansar, né? Relaxar um pouquinho, para focar ainda mais aí nos nossos estudos e também para o nosso prazer, né? Para a gente dar essa pausa aí, tirar esse momento. Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Hoje eu estou aqui acompanhado, mais uma vez, da nossa queridíssima Késia, que sempre está aqui sofrendo um bocado, né? Porque eu falo muito rápido, mas ela já está se acostumando aí aos poucos, né? Com esse rolê todo aí da gente. Então, na semana passada, nós terminamos aí a unidade, né? O conteúdo de esporte. Então, vocês viram aí várias coisas, as classificações dos esportes, né? Como é que eles se organizam, os tipos, onde é que a gente pode encontrar o acesso ao esporte, né? Como é que a gente faz para poder reivindicar esses nossos direitos de acesso ao esporte. Então, vocês podem aí ficar à vontade para acessar. Daqui a pouco eu vou colocar lá o link, aqui o link para vocês, e vocês vão poder ver aí esse conteúdo, caso vocês não tenham visto. Então, hoje, nós começamos mais um conteúdo, né? Um conteúdo novo, é um conteúdo que eu particularmente gosto muito. Então, a gente vai começar a falar sobre dança. Vamos iniciar pela teoria, digamos assim, né? Vamos ver aí um pouco de como é que surgiu, o que é a dança, né? Como é que a gente entende ali os formatos, onde é que ela atua. Então, a gente começa por essa parte. Depois, lógico, a gente vai ter aqui algumas atividades práticas, alguns vídeos, algumas dinâmicas aí para vocês entenderem como é a dança. Você pode dizer já a partir de agora, né? Ah, professor, mas eu não sei dançar, eu não sei nem para onde vai. Não se preocupe que eu não vou chegar aqui para fazer uma atividade com vocês super complexa, de uma dança super técnica. Não, a gente vai fazer algumas atividades aqui que vocês vão conseguir sentir ali como é que a dança funciona, né? Como é que a gente pode iniciar aí. E de repente você pode procurar uma prática mais avançada depois. Então, este é o nosso conteúdo de hoje, né? Tem aí uma foto para vocês, para a gente iniciar. Tem aí a parte do acervo pessoal, porque essa foto é minha, não tem meu rosto aparecendo, mas sou eu, né? Então, vocês vão ver aí um bocado de foto que vai aparecer minha. E eu vou contando também um pouco da história. Eu não tenho como falar do conteúdo de dança sem falar de mim, da minha história. Então, na aula anterior, como eu falei para vocês, foi a finalização do nosso conteúdo. Então, se você perdeu esse conteúdo, quer dar uma revisada, né? Se já assistiu, mas quer ver de novo. Então, na aula anterior, nós tivemos aí, nós temos esse QR Code que vocês podem acessar e ir direto lá para o canal do YouTube e vocês vão poder ver, né? Aí e comentar lá o que é que vocês acharam desse nosso conteúdo. Então, além de tudo, além de você poder ver no YouTube, né, que eu vou falar do canal um pouquinho mais na frente, mas nós temos aí o aplicativo do Educa Recife para você acessar e entrar em contato com a gente. Então, lá nesse aplicativo vocês podem assistir a aula e ao mesmo tempo conversar com a gente. Então, dar um feedback, tirar uma dúvida, comentar o que está achando, né? Essa interação de vocês é muito importante para que a gente entenda se está chegando aí, né? Ou se a informação está chegando aí. Ou então até para dizer assim, professor, o senhor está falando muito rápido. Podem ver que eu estou treinando para falar um pouco mais devagar. Vocês podem dizer, professor, está muito rápido, peraí, não estou entendendo nada, né? Ou alguma coisa que vocês queiram aprender, professor, eu tenho uma dança aqui que eu gosto muito e eu queria muito saber um pouco mais sobre a história dela, né? Eu tenho algumas dúvidas e tal. Então fiquem aí à vontade para fazer essa interação, né? Temos aqui já os nossos QR Codes, Davinho já fazendo a mágica aí para a gente poder facilitar o acesso de vocês a esse aplicativo. Então, seja Android ou iOS o seu celular, é só apontar a câmera aí do QR Code para o QR Code e baixar, né? Aplicativo gratuito, não precisa estar diretamente
ligado com a internet, né, você pode acessar sem usar os seus dados móveis ou depender de algum Wi-Fi. E aí, além de ficar lá no repositório do aplicativo, as aulas elas vão direto para o YouTube, né, na parte da tarde. Então, vocês têm aí mais um QR Code para facilitar vocês acharem o nosso canal. Então, se inscreve lá, tem as playlists com todas as aulas de todos os componentes e vocês podem ficar à vontade aí para ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Então vão lá, comentem também lá no YouTube, compartilhem com os amigos de vocês. Isso aí vocês já estão acostumados a ouvir, porque os blogueiros, né, essa galera aí da internet, fala muito sobre isso. Então com a gente não vai ser diferente, né, já que somos tão digitais. Então vamos embora. Ó, chegando ao que interessa, o que é a dança? E aí você pode já ter ouvido falar várias coisas, mas de uma forma geral, né, dentro de alguns conceitos, a dança ela é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento criativo. Então vejam aí, a gente já está falando de o corpo como um instrumento, a gente usa o corpo como um instrumento para várias coisas, né? Para a gente andar, para a gente dormir, para a gente comer, tudo a gente utiliza o nosso corpo como um instrumento. Ele sempre serve de instrumento para alguma coisa, né? Para o trabalho, para o lazer, para o esporte. Então, quando a gente fala de dança, a gente está falando de utilizar o nosso corpo como um instrumento para a nossa criação, né? Um instrumento criativo. Então, a gente pode aí usar uma ampla criatividade para poder relacionar a dança, né? Para poder praticar a dança necessariamente. E aí, geralmente, essa forma de expressão ela é acompanhada de música, né? Eu tenho certeza que quando você pensa em dança, você liga diretamente à música. Entretanto, aí, ó, vocês vão ver que também é possível dançar sem o apoio musical. Então, a dança ela não necessariamente precisa da música, né? Que é diferente de não precisar de ritmo. Ritmo é uma outra coisa, a gente vai entrar em alguns detalhes depois, mas a dança ela pode acontecer, ela pode ser executada sem depender ali de um auxílio musical. Então a gente pode ali utilizar esse momento. Depois eu vou trazer alguns vídeos também para vocês entenderem que a gente não tem essa necessidade, né? Isso é muito comum na cabeça das pessoas, fazer essa associação. Então já fica aí ligado e ligada que não precisa. Tá? Não depende, na verdade. E aí, como é que começou, né? Como é que a gente tem essa relação aí da dança, né? A dança ela foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. E aí eu trouxe uma foto minha para vocês de uma apresentação, né? E de uma parte bem expressiva, digamos assim, desse espetáculo. Já aproveitando para falar sobre essas questões da expressão, né? Quando foi lá na antiguidade, as pessoas elas utilizavam muito a linguagem corporal, né? Elas conversavam, mas elas expressavam muito através do seu corpo ali os seus sentimentos. Hoje em dia a gente também vê isso acontecer muito, e seja relacionado à dança ou não, o nosso corpo ele é uma ferramenta muito expressiva. Então quando a gente está cansado, você pode ver que a pessoa ela já anda assim, ó. Eu mesmo, tem vezes que eu chego aqui no trabalho já assim, ó. A galera que me conhece já faz, tá cansado, né? Eu, muito cansado. Então, o olho já fica mais baixo, né? Você fica com sono. Quando a gente tá com sono, inclusive, a gente boceja muito. A gente, né, vê o olho fechando ali, você fica forçando para não fechar o olho. Então, o nosso corpo, ele expressa os nossos sentimentos. Quando a gente está com raiva, quando a gente está muito seguro, então a gente já tem uma posição mais firme. Então, o nosso corpo ele está ali o tempo inteiro se comunicando e se expressando. Na dança, a gente também expressa esses sentimentos e a gente usa essas coreografias, muitas vezes, para poder falar, né, alguma coisa, passar uma mensagem, que aí a gente até já pega um gancho com a língua portuguesa, né, com as libras também, que tem a forma de se comunicar, né? Então, através do texto, por exemplo, na língua portuguesa, a gente escreve algo e faz com que as pessoas entendam a nossa mensagem, né? A gente conta uma história, né, também através ali da escrita. Na dança, a gente pode contar uma história através do nosso corpo.
Então a gente vai escolher movimentos, vai escolher coisas que expressem aquilo que a gente quer passar, aquele sentimento que a gente quer passar para quem nos assiste. Então, essa foto especificamente, aí que vocês podem ver, eu estou utilizando uma blusa que foi feita pela minha mãe, com uma blusa de crochê, né? Que foi feita por ela para mim, especificamente para esse espetáculo. E isso fez com que, com a música também que foi escolhida, causasse uma expressão e um sentimento que fosse muito aparente, digamos assim, né? Então essa foto aí mostra muito essa questão de expressão de sentimento que eu estava sentindo ali no momento enquanto eu estava no palco, né? Com a roupa que eu estava vestindo, com a música que estava sendo tocada, com a história que queria ser contada de acordo com o espetáculo. Então tem toda uma junção de coisas que fazem com que essas demonstrações expressivas apareçam. Então vejam que eu estou falando de história, estou falando lá do começo, de como é que surgiu, né? Como é que foi essa relação aí quando surgiu, mas estou falando ao mesmo tempo de algo que é muito presente e muito real aí hoje na nossa vida, né? Então, aí, voltando também falando aí da história, né? Ao experimentar novos sons, né? Novos ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando aí movimentos do corpo para poder fazer essas movimentações. Então, imaginem só, se a gente está lá, né, naquele tempo, não tinha muito uma visão de coreografias, dessa montagem, né? As pessoas só escutavam novos sons e faziam barulho. Eu tenho certeza que você que está em casa, quando você escuta qualquer batuque, assim, né? Seja alguém batendo numa mesa, ou alguém batendo numa cadeira, algo de alumínio, você faz assim, pô, quero me mexer. Você já, até quando você produz um som, se você ficar batendo, né? No peito, ou batendo uma palma, automaticamente você vai querendo se mexer, querendo se movimentar. Então isso faz com que você experimente novos sons e o seu corpo reage, o seu corpo fale ali o que é que você está sentindo naquele momento. Então veja aí como é importante essa questão da expressão, né? E essa questão do som aí que está sendo falado, não quer dizer, volto a repetir, não quer dizer que está diretamente ligado à música, né? O som, ele pode ser emitido de várias formas, né? Até o pisar o pé, né? Quando você pisa o pé, você está fazendo ali um movimento. Então, sua corrida, tudo causa um som. Então, ó, falando de história, tem aí algumas pinturas rupestres, né? Que são pinturas antigas lá da época paleolítica, que expressam algumas imagens que eles consideravam que eram pessoas dançando. Então vejam, tem aí alguma movimentação, né? Vocês podem ver aí algumas imagens que parece que as pessoas estão dançando. A gente não tem como ter absoluta certeza, porque estamos falando de tempos que não tinham vídeos para demonstrar e etc. Então, isso foram desenhos que as pessoas fizeram daquilo que acontecia na época em que eles viviam, né? Era a forma que eles tinham de registrar. Então, ó, fazendo uma linha do tempo, aí, em relação à dança, a gente tem essa primeira parte, que foram as danças circulares, também conhecida como danças sagradas. Então, eu trouxe aí uma imagem de uma dança indígena. Vocês podem ver que eles estão em círculo, por mais que eles estejam em pares. Eles estão ali em círculo e estão, de alguma forma, fazendo um certo ritual. Então, isso acontece ainda hoje em algumas manifestações de dança, mas naquela época, lá quando surgiu, né, logo no começo, a dança ela era utilizada para esses rituais. Então, você já deve ter ouvido falar aí, por exemplo, na dança da chuva, né? Então, essa dança da chuva acontecia, por exemplo, para fazer com que, naquele tempo muito seco, né, Deus mandasse, é como se eles pedissem para Deus, para os deuses, né, mandarem ali aquela chuva. Então, eles usavam a fé, usavam a dança para expressar a fé deles e fazer um pedido, né, ali àquele Deus que eles acreditavam. Então, vejam aí toda essa ligação que tinha, né? Então, tinha um movimento circular ali naquela dança, eles faziam um movimento ritmado. Então, a dança já estava presente ali em relação a essa parte do sagrado,
né? Então, aí foi onde tudo foi começando, né? A se originar ali a dança. Com um tempo depois, começou a ter as danças camponesas, porque essas danças que eram consideradas sagradas, elas começaram a ser consideradas profanas, né? O que é profano? Aquilo que não que não segue ali a religião, que não tinha mais aquela coisa do sagrado. Então, nessa época, eles continuaram fazendo essas danças camponesas. E aí você pode estar dizendo, professor, porque se eu botar aí uma foto de quadrilha, né? A quadrilha é uma coisa que aqui em Recife é muito forte, que são as quadrilhas juninas, né? As quadrilhas estilizadas, como são chamadas, que elas acontecem com um figurino mais elaborado, né? Mas a base, a história da quadrilha, ela é a mesma da quadrilha matuta. Então, ela tem uma história ali para acontecer e porque ela está ligada a essa parte camponesa, né? Porque o senhor trouxe isso como exemplo. Porque naquela época eles não podiam, né? Eles meio que foram proibidos de dançar e aí eles continuavam aproveitando essas festas que aconteciam no campo. Então, as pessoas que estavam no campo, né? Essa parte camponesa é uma coisa muito do exterior, né? Muito europeia, digamos assim. Então, a quadrilha mesmo ela tem origem francesa. Então, por isso que se fala de camponês. Mas aqui a gente fala mesmo que é a galera do sítio. Eu amo o sítio, minha gente. Muito bom. Quem nunca fez um São João assim no sítio, eu aconselho, viu? Então, a galera da zona rural, a galera do sítio mesmo, eles continuaram naquela época fazendo essas danças acontecerem através dessas manifestações aí no campo. Então, a quadrilha, se você observar, a quadrilha matuta principalmente, ela tem uma característica muito forte de pessoas se vestirem ali representando as pessoas do campo. Então, geralmente, a galera bota uma blusa xadrez, né, uma calça rasgada. Não é que a galera do campo e a galera do sítio só use roupa rasgada. Porque tem uma referência daquela época de como as pessoas trabalhavam ali no campo, elas tinham aquelas roupas meio rasuradas, né, meio rasgadas. Então, foi se reproduzindo isso, né? Foi crescendo, foi passando de geração em geração e as coisas foram mudando até a gente chegar aí na quadrilha que a gente tem hoje. E depois disso, né, ali as grandes cortes, os reis, né, a nobreza, os nobres, eles começaram a enxergar a dança ali, opa, acho que eu gosto disso. E aí como é que a gente vai fazer? Vamos se apropriar, vamos voltar a praticar, mas a gente que vai dominar. Então, eles começaram a fazer com que a dança ela fosse mais elitizada, digamos assim. E aí surge o balé, né? O balé, muita gente chama que o balé é a mãe da dança, né? Porque está lá nos primórdios. Então, muitas das danças que acontecem hoje em dia, né, que vieram depois do balé, tem como base o balé. Então, o balé ele começou a ser praticado lá, foi uma das primeiras danças permitidas, né, eram dançadas lá nas cortes, pelos nobres. E uma coisa muito interessante para vocês saberem agora, que eu duvido que você vai esquecer. Naquela época, as mulheres eram proibidas de dançar. E aí eu pergunto para você, hoje em dia, quem é que a gente vê mais dançando? Se você for para uma escola de dança, se você for para qualquer lugar, quem é que você vê mais dançando? As mulheres. Né? A gente, depois de um tempo, isso mudou, mas quando começou, eram os homens que dominavam, eram os homens que eram os únicos permitidos a praticar a dança. Então, veja só quanta coisa, né? Os homens, eles se travestiam, então eles se vestiam de mulheres para poder fazer os personagens femininos. Naquela época, como as mulheres não podiam, eles que ocupavam esses espaços, né? Hoje em dia, graças a Deus, graças a grandes lutas, as mulheres começaram a ocupar espaços e hoje dominam os espaços da dança, inclusive. Mas vamos embora. Falando aí dos objetivos da dança. Eu amo essa foto, inclusive, mas a gente falando aí, os objetivos da dança em relação à parte profissional, né? Temos aí algumas formações que existem para pessoas que querem se formar em dança, né? Temos cursos técnicos, cursos de bacharelado e de licenciatura que estão aí nas universidades. Inclusive, aqui na UFPE, a gente tem a graduação em dança, né? Eu cheguei até a cursar uma disciplina lá com a galera quando eu estava na graduação de Educação Física. Mas é isso. Temos aí algumas dessas formações.
Tem algumas outras formações que são oferecidas, por exemplo, por algumas companhias de dança, né? Então, também são oportunidades, né? E aí as possibilidades de atuação. Então tem aí o bailado, a coreografia, né? Você atuar como diretor, no ensino, na expressão corporal e produção. Então, por exemplo, a galera de produção mesmo que está aqui no estúdio, de repente se tivesse um espetáculo, eles podiam ser chamados e dizer assim, ó, a gente vai trabalhar agora com dança, então vamos acompanhar tal companhia e registrar todos aqueles momentos. Você está trabalhando com a dança, aí mas no aspecto de produção, né? Então, os objetivos da dança em relação à ciência, né? Quando a gente fala a dança num campo de estudo, aí, falando de Rudolf Laban, a gente da dança só chama de Laban mesmo, tá? Então, sejam íntimos dele também e chamem ele de Laban. Então, Laban, ele foi um cara que ele foi um dos principais nomes da ciência aí em relação à dança, porque o estudo dele, ele tinha estudos aí sobre a organização espacial dos movimentos. Então veja como é que a gente organiza os nossos movimentos no espaço. Então ele propõe uma escala dimensional nesse estudo dele que relaciona os movimentos da dança com figuras geométricas. Então, aí eu não tenho muito nessa imagem uma figura geométrica, mas eu tenho um movimento aí que está relacionado à questão do espaço. Então, vejam aí que eu tenho meio que duas retas, né? Se a gente pudesse fazer aí uma comparação com a matemática, de repente. Então, eu tenho aí um movimento que foi programado e foi elaborado pensando nessa técnica aí de Laban, inclusive, né? Vou aproveitar para falar para vocês, esse espetáculo que vocês estão vendo nessas fotos foi do espetáculo Corpus, né, um projeto chamado Projeto Corpus, e teve o seu primeiro espetáculo aí lá no Parque Dona Lindu, no Teatro do Parque Dona Lindu, e ele foi baseado aí na história de uma amiga minha, que também foi minha diretora, minha professora, Marta Pena. Então a gente contou um pouco da história dela, junto com a nossa história, junto com o nosso corpo, utilizando algumas técnicas criadas por Laban. Então, por isso que tem dentro do processo de criação da coreografia o uso dessas técnicas aí que ele desenvolveu através desse estudo, utilizando a dança como ciência. Então vejam aí, vocês podem ouvir muito falar assim, mas dança não é nada, é só uma diversão. Aí dançar para quê? Dançar é só ir ali na festa e dançar. Não, ela tem diversos objetivos e a ciência é um deles. Então, vamos embora que temos mais um. Temos aí a dança como qualidade de vida, que aí entra muito na questão da educação física, né? Entra também na questão da educação física, que é a dança, enquanto exercício, né? E ela, por ser um exercício, ela libera aí um hormônio chamado endorfina, que é aquele hormônio responsável por deixar a gente aí mais feliz, né? Então, previne doenças também, porque como é um exercício, e é um exercício aeróbico, aquele que a gente precisa utilizar mais ali a nossa resistência respiratória, digamos assim. Então, ele tem essa prevenção aí com doenças do coração, melhora a flexibilidade, né? Vocês viram na foto anterior ali que eu preciso, e olha que eu nem tenho essa flexibilidade toda, mas ele ajuda bastante. Então, tem a questão da nossa resistência. Se a gente for falar aqui os benefícios que traz de uma forma geral, né? São inúmeros, são muitos. Então, essa questão da endorfina é uma parte muito importante, porque quando as pessoas falam de dança em relação ao exercício físico, as pessoas focam muito na questão da perca de peso, né? Então, eu quero emagrecer, então eu vou dançar. É também um fator que é associado, né? Um fator ali que faz parte, mas ele não é o fator principal e nem é o único, né? Através, como vocês puderam ver aí, essa liberação de hormônios durante essa prática faz com que a gente consiga também evitar algumas doenças aí psicológicas, né? Então, a depressão, a ansiedade e diversas outras, elas podem ser auxiliadas, o tratamento, né, pode ser auxiliado ali pela dança. Também não é que a dança, estou com depressão, vou dançar e vou melhorar. A gente sabe que essas doenças, como qualquer doença, ela precisa de um acompanhamento médico. Então, a dança ela é uma ferramenta. Ela fica ali aliada junto com os outros tratamentos que forem necessários para quem tiver o diagnóstico que precisar.
Tá bom? E aí, por último, nós temos a dança enquanto educação básica, que é o que a gente está fazendo aqui, por isso que ela é a última, para a gente poder explicar melhor o que é e já deixar um gostinho de quero mais para a próxima aula. Então, vocês já devem ter visto a dança em algum momento na educação básica de vocês relacionada à arte, né, a disciplina de arte. Mas quando a gente fala no contexto educacional aí, em relação à educação física, a dança ela se dá como forma de apresentar ao estudante, ou seja, a vocês, noções de movimento, como o que é um movimento leve, o que é um movimento pesado, o que é um movimento forte e o que é um movimento fraco, o que são movimentos rápidos e o que são movimentos lentos, além de estimular o improviso e a construção de coreografias. E aí eu vou perguntar para você que está em casa agora, me diga, essa questão aí dos movimentos que eu estou falando, do forte, do fraco, do leve e do pesado, a gente associa e a gente utiliza somente na dança? Se pergunte aí e me responda, com a minha pergunta, óbvio, se essa questão aí está relacionada apenas com a dança ou se você não usa isso aí no seu dia a dia, nos movimentos que você vai fazer. Quando você vai fazer um movimento de tomar água, você está fazendo ali um movimento que você utiliza muita força ou é um movimento leve, né? Quando você vai abrir uma garrafa, você está ali utilizando um movimento que é forte ou que é leve. E aí como é que a gente identifica isso? Como é que a gente aprende o que são esses movimentos e como é que eles se dão? Então, ó, spoiler já para as próximas aulas. Fica aí ligado que esse é um dos objetivos quando a gente fala da dança em relação aí à educação física, né? E tem essa relação do improviso e da construção coreográfica, que vocês também vão entender. Então, o que é o improviso? É só eu chegar aqui e fazer qualquer coisa, soltar música e eu improviso? O improviso é isso, eu solto a música e você faz. Mas em que é baseado esse improviso? Será que eu preciso estudar para improvisar ou eu posso fazer de qualquer jeito? Né? Então, estou deixando perguntas aqui no ar para que vocês vejam um pouco do que a gente vai trabalhar, independente de ser teórico ou prático, ou tudo junto e misturado. A gente vai trazer isso depois, então essas questões ficam aí para vocês refletirem. E a parte da criação, minha gente, essa construção coreográfica, ela se dá de diversas maneiras, e a gente vai trabalhar aqui essa mais de forma prática, né, de como é que a gente constrói uma coreografia. Então, vamos construir junto, vamos pensar junto. Então, eu vou estar aqui criando junto com vocês, vocês pensando aí quais as possibilidades que elas podem ocorrer, como é que funciona, o que é que se passa na cabeça de um coreógrafo. E aí, aproveitando as fotos do espetáculo, por exemplo, nessa criação desse espetáculo, a minha diretora, Marta Pena, ela utilizou as técnicas de Laban, e aí ela utilizava a vivência dela de coreografias, a vivência dela na dança, com a nossa vivência. Então, existia uma criação ali mútua, né? Ao mesmo tempo que tinha a criação dela enquanto diretora, tinha a nossa parte criativa enquanto bailarino. E aí, para vocês que estão em casa, a gente pode utilizar a criação de vocês enquanto estudantes, enquanto adolescentes, pré-adolescentes e tudo mais, né? Porque vocês, cada um gosta de ser considerado aí de uma forma. Então é isso. Fica aí o meu recado, meus questionamentos. Qualquer dúvida, podem nos falar, vão tirando as dúvidas. Se quiserem ver alguma dança específica, podem falar também. Então fiquem à vontade para interagir e eu aguardo vocês na próxima aula, viu? Não quero saber de ninguém perdendo essa aula, porque vai ser muito massa e o conteúdo está muito bom. Então é isso, um cheiro. Kézia, muito obrigado mais uma vez. Deivinho e Dene, que estão lá na produção também, fazendo tudo acontecer. Muito obrigado para você. Até a próxima. Um cheiro.